In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no 7º domingo depois de Pentecostes. Isso. Enquanto eu sinto falta, e realmente sinto falta do Amaral e da esposa, né? Me congratulo e me alegro com as meninas que hoje trouxeram os pais, que saúdo eles com muito carinho, que bom de tê-los aqui conosco. Então, queridos, a palavra de Deus hoje, na verdade, parece haver aí, não digo dois discursos, mas duas distintas assembleias. Duas distintas assembleias e que provocam, claro, mudança no discurso. Uma é aquela assembleia de Paulo, na epístola. E a outra é aquela de Jesus, no Evangelho. Na de Paulo, a gente distingue a assembleia porque ele diz que tem que fazer um discurso humano. Falo-vos humanamente, diz ele. Como aqueles que têm ainda a carne fraca. E já o discurso de Jesus, ele fala aos discípulos. Os seguidores de Jesus. Aqueles que vão com ele à cruz. Então, sim, são duas assembleias bem distintas. É tudo isso que é a carne. Né? A carne está entregue à malícia, à iniquidade, ao pecado, à morte. É assim que Paulo vai descrevendo na epístola da missa de hoje. E isso me parece bem com o mundo de hoje, sobretudo, e com a igreja, com a falsa igreja, aquela igreja que restou, que ficou com o antipapa Francisco, a contra-igreja. Batizados todos eles, e vão até a missa dominical, e aquela missa de Paulo VI domingo, mas temos que alimentá-los como a criancinhas, como a homens fracos na carne. Né? Porque eles estão e vão atrás de toda a malícia e de toda a iniquidade e de toda a morte, de todo o pecado que o mundo hoje propõe e propaganda e convida. Né? Essa é a grande igreja. É a enorme igreja que cobre o mundo. Ela não se diferencia mais, absolutamente hoje, não se diferencia mais do mundo. Tem a sua mesma fraqueza. A fraqueza da iniquidade, do pecado e da morte. Mesma fraqueza. Outra é aquela... A igreja que sabe fazer a distinção neta, clara, entre os falsos pastores, que são, na verdade, lobos rapaces, lobos vorazes. Aquela igreja que distingue a árvore boa da árvore má pelos frutos. Aquela igreja que, afinal... entende que não a morte, mas não a injustiça, mas verdadeiramente é capaz de acolher a vida eterna que o Pai dá gratuitamente. Eu gosto do trocadilho que aparece no Evangelho. Porque a morte, a injustiça e o pecado é o homem que produz. Fica bem claro isso no Evangelho. É o homem que produz isso, e na epístola, o homem que produz isso com a sua própria mão. Olha bem hoje que nós assistimos. É o que o homem está produzindo. Vem do homem o castigo. O grande castigo. O fim do mundo.
vem pela mão do homem. Não vem pela mão de Deus. Vem pela mão do homem. O homem está se impondo o fim da raça humana, o fim da sagrada religião. E como persegue a verdadeira? Como persegue a verdadeira? É o homem que promove a iniquidade, o pecado e a morte. Mas a vida eterna não vem do homem, é um dom gratuito de Deus. Olha que distinção bem bonita que faz as leituras hoje. É um dom gratuito que vem de São Paulo. Um dom gratuito que vem da mão de Deus. Então, é aquele que faz a vontade do Pai. É aquele que recebe da mão de Deus gratuitamente o céu. São duas igrejas, duas assembleias, são duas realidades bem distintas, queridos, bem distintas. Como hoje o perigo é da confusão. O grande perigo é da confusão, de se continuar achando que não, é tudo uma mesma coisa, é uma mesma igreja, é o mesmo mundo, é tudo igual. Não, não. Nós precisamos fazer a neta distinção, a clara distinção entre a igreja remanescente e a contra-igreja que está seguindo Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco. E este mundo imerso no seu, que não quer sair do pecado, por mais que humanamente a ele se fale. Nosso discurso, tantas vezes, na verdade, tem sido humano, isto é, no sentido de denunciar a iniquidade, o pecado, a morte, que vem pela mão do próprio homem. E, contudo, o mundo não quer nos ouvir, não quer se converter, não quer mudar. Terrível, queridos, esse fim de semana, sim, acho que é esse fim de semana, o antipapa Francisco foi para o Canadá. E todas as notícias que veiculam que ele vai, ele mesmo disse isso, ele vai em uma atitude penitencial. É uma viagem apostólica penitencial. E vai ao encontro dos índios canadenses. Vai ao encontro dos índios canadenses. Pedir perdão. Pedir perdão pela evangelização. Pedir perdão porque levamos a eles a fé católica. A Santa Igreja levou. Mesma coisa que aconteceu aqui na América Latina. Mesma coisa. Mesma coisa que aconteceu no meio de nós. Mesma coisa. Não vai lá para... E é isso que... Olha, queridos, o Canadá, na mão desse Trudeau aí, esse primeiro-ministro Trudeau, está nas mãos de Lúcifer, de Satanás. E ele promove. Mas não houve lá aquele movimento dos caminhoneiros? Que eles deram um jeito de silenciar? Não é ele um daqueles. Temos Macron também na França, é verdade, que andou aí esses dias, né? Como eu denunciei aqui, com aquelas propostas de... É uma luta entre o Canadá e a França, também tem a Austrália. Cada qual disputando a frente para ver quem primeiro implanta aquela desordem universal que estão promovendo. Melhor dizer assim. A grande desordem do mundo inteiro que estão promovendo. É uma luta entre os três. Acham que Francisco vai dizer uma palavra sobre isso? Não. Ele vai lá para envergonhar a Santa Igreja. Vai lá para envergonhar e trair o Santo Evangelho que foi pregado. Ele vai lá para dizer que o certo era ter deixado os índios no seu paganismo. É isso. Na fraqueza da sua carne. Na fraqueza da sua carne. Era assim que deviam ter sido deixados os índios. Com certeza, é isso que ele vai fazer. Envergonhar-nos. Vai lá para envergonhar-nos. Vejam, viram? Não sabe fazer a distinção dos discursos. Não reconhece o tempo que vivemos. Não sabe a quem serve. Servindo a Trudeau,
serve ao mundo e ao reino do anticristo. É isso que ele serve. É isso que ele serve. Tremendo, triste. O homem não sabe distinguir o tempo. Que nós estamos no tempo do fim, no fim do mundo. Estamos no fim do mundo. Não sabe distinguir isso. Não sabe distinguir as assembleias às quais fala. Aquelas que são as dos discípulos, as dos verdadeiros discípulos de Jesus. E aquela que é humana. Aquela igreja que se transformou em mundo. Com toda a sua iniquidade, malícia, perversidade, pecado e morte. E morte. Saibamos nós, queridos. Saibamos nós. Essa palavra de Deus hoje é forte. É para nós. Porque o mundo não nos ouvirá. Continuará sem saber fazer a distinção. Nós precisamos aprender a distinguir. A distinguir. E fazer o discurso realmente a essas duas assembleias. Uma aquela da verdadeira igreja de Deus. E dá frutos de verdade, de justiça, de paz e de bem. E outra aquela do mundo e da contra-igreja. Cujo fruto é a morte, a separação de Deus, a desgraça eterna, a condenação. Aprendamos nós a bem distinguir isto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.